Você acha que toda demência é doença de Alzheimer? Mas afinal, como diagnosticar a doença de Alzheimer? Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje no Brasil há cerca de 1,5 milhão de pessoas com demências e cerca de 70% delas são doenças de Alzheimer. Mas os outros 30% são que tipos de demência? Antes de falar o que é demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer, nós precisamos entender o que é cognição. Cognição, a palavra mais comum para a gente entender, é mente. Não só a mente, mas a mente e a sua capacidade de se relacionar com o mundo ao seu redor. As atividades mentais são várias. A mais conhecida de todas é a memória. Mas a linguagem, a capacidade de reconhecer objetos, a capacidade de se orientar, calcular, reconhecer pessoas, realizar atos em sequência, também são capacidades cognitivas. Mais importante do que aprender o que é cognição e a palavra mente e os seus componentes, é importante entender que ela não só serve para definir um termo, mas serve para se relacionar com o mundo ao nosso redor e definir o nosso conceito de autonomia. A junção de cognição e a capacidade de realizar as atividades do dia a dia é o que compõe um conceito básico de integridade da cognição e que vem um conceito de demência. Demência é justamente isso, é uma alteração em algum desses componentes com impacto no dia a dia. Mais importante do que entender o conceito do que é demência em mente, é importante entender que ele se relaciona com o dia a dia. A capacidade de realizar atividades, da performance e da autonomia é o mais importante no diagnóstico de demência, ou seja, a integridade da capacidade de gerir a própria vida é o mais importante no diagnóstico de demência. A queixa cognitiva, seja de memória, seja de linguagem, pode existir em pessoas jovens, mas elas se mantêm autônomas, independentes e a vida continua normal. Nas demências, não. A linha cruzada é quando as pessoas passam a depender dos outros ou cometer pequenos acidentes, como por exemplo, guardar coisas em locais inadequados, como comida no guarda-roupa, fazer trajetos habituais e se perder, fazer compras de maneira inadequada e até mesmo mudar um segundo elemento do diagnóstico de demência, que seria o comportamento. Então a junção de funções mentais, habilidades do dia a dia e alterações do comportamento é que dão o diagnóstico de demência. Quando a pessoa dá sinais sugestivos de que ela tem alguma demência, a probabilidade maior é que ela tenha doença de Alzheimer, porque 70% dos casos são causados pela doença de Alzheimer. Mas os outros 30% são causados por demências menos comuns, mas são muito encontradas no dia a dia. Dentre elas, nós temos a demência vascular, a demência frontotemporal e a demência por corpúsculo de Lewy. Mas há quase 100 tipos de demências catalogadas. Para saber como é o diagnóstico de uma ou de outra, o médico deve seguir alguns passos e é isso que nós vamos falar em seguida. Seja qualquer uma das demências, o doente deve ter alguma perda nas funções cognitivas, seja linguagem, capacidade de executar atividades em sequência, capacidade de se orientar, alterações no comportamento. Mas para as doenças é importante saber como elas começaram, quais foram os sintomas que começaram. Falando de doença de Alzheimer, o mais comum é que o paciente comece a ter problemas na memória, principalmente para fatos recentes, problemas na orientação e problemas de linguagem, como trocar palavras, não saber mais o nome de objetos comuns e coisas do dia a dia. O paciente, quando começa a apresentar sinais de qualquer uma das demências, ele sempre começa o quadro com algum comprometimento nas funções cognitivas, que pode ser linguagem, memória, capacidade de se orientar, capacidade de executar atos em sequência. Mas na doença de Alzheimer, o mais comum é que ele apresente alterações na memória recente,
aquelas memórias para os fatos que aconteceram há pouco tempo e deixe preservados os fatos antigos. Também é muito comum que ele apresente alterações de linguagem, trocar palavras, não saber nome de objetos comuns. E outra coisa que acontece muito comumente é que o paciente se perca nos trajetos que ele fazia comumente. Então há também uma alteração na orientação. E quando pensar que um paciente tem doença de Alzheimer? A principal característica é a evolução da doença e a idade de início dos sintomas. Normalmente começa aos 60 anos, a não ser que seja um caso com forte história familiar, que se chama de doença de Alzheimer familiar, que atualmente começa aos 50 ou 40 anos. A doença habitualmente evolui, primeiramente com o envolvimento da memória recente, linguagem e incapacidade de se orientar. E logo no começo da doença surgem sintomas comportamentais, que podem ser agressividade, alucinação, distúrbios do sono, piora do comportamento no final da tarde, que se chama de fenômeno de pôr do sol, e a doença evolui progressivamente. É dito que a expectativa de vida, que é o tempo do diagnóstico à morte do paciente, é em torno de 10 anos. É dividido, de maneira geral, em 3 fases: inicial, moderada e avançada. Quanto mais avançado a fase, mais sintomas do corpo o paciente tem, além dos sintomas cognitivos. Então, à medida que a doença evolui, além do comprometimento total das funções da mente, começam a surgir problemas do corpo, como dificuldade de engolir, dificuldade de controlar o xixi e o cocô, dificuldade de se movimentar, até que o paciente pode terminar totalmente acamado. Para o diagnóstico correto da doença de Alzheimer, o médico deve seguir um passo a passo, que a família e o paciente também devem entender para observar se isso tem sido feito de maneira correta. Primeiro, o médico deve colher uma história clínica bem detalhada para saber a apresentação dos sintomas, a gravidade, o impacto na vida e se isso é compatível com outras doenças. O médico deve também realizar um exame físico bem feito para excluir outras causas, como a doença de Parkinson. Depois da história colhida, do exame feito, o médico habitualmente parte para testes. Esses testes de rastreio são testes simples, que podem ser realizados em até 10 minutos e aumentam o grau de suspeição e de certeza para a doença de Alzheimer. O mais comum dos testes é o mini exame do estado mental. É um teste que envolve papel e caneta e algumas perguntas, na qual o paciente, ao final, recebe uma pontuação e abaixo ou acima daquela pontuação, a maior ou menor suspeita a partir da escolaridade do paciente. Exames por si, exames laboratoriais, não dão diagnóstico. Você olhar para uma tomografia, uma ressonância e dizer que o paciente tem ou não doença de Alzheimer não é correto. O diagnóstico da doença é como se fosse uma coxa de retalhos. As coisas se somam. Então, à história clínica, ao exame físico e aos testes de rastreio, é preciso que o médico lance mão de exames complementares, que são exames de sangue e uma neuroimagem, que pode ser uma tomografia ou uma ressonância. Os exames de sangue servem para excluir outras causas e não confirmar nada, como por exemplo o hipotireoidismo, a alteração na tireoide, deficiência de algumas vitaminas. Essas alterações também podem ter impacto cognitivo. Depois disso, o médico solicita uma neuroimagem também para achar alterações características ou excluir outros problemas, como por exemplo tumores do sistema nervoso central, que podem se manifestar com alterações de memórias e alterações de comportamento. Menos comumente na prática e que é presente nos livros são alguns testes que, pelo acesso e pelo custo, acaba que os médicos solicitam menos, que são os testes genéticos, a análise do líquido cefalorraquidiano, que é esse líquido da coluna que banha todo o cérebro e a medula, e o PET scan, que é um teste no qual se avalia a perfusão cerebral. Eu sempre digo que o diagnóstico de demência é um filme e não uma foto, ou seja, é feito em várias consultas. O médico não deve se apressar em dizer que o paciente tem demência por causa do estigma que pode trazer
e o sofrimento que esse nome traz ao paciente e aos familiares. Seguido todos esses passos e confirmados que o paciente tem a doença de Alzheimer, o diagnóstico é sempre provável, porque o diagnóstico definitivo é dado por biópsia e isso não é feito com o paciente vivo. Então todo diagnóstico de Alzheimer é provável, mas o diagnóstico provável recomenda o tratamento. Mas mais importante do que ter o diagnóstico da doença de Alzheimer é lembrar que o paciente tem a doença e não a doença tem o paciente. O paciente com doença de Alzheimer não deve ser excluído por conta disso, não deve ser isolado, porque essas coisas podem piorar os sintomas e até mesmo acelerar a doença. O paciente deve ser integrado afetivamente, estimulado o máximo possível e manter as suas atividades o mais seguro que ele possa executar. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando esse vídeo. Em breve falaremos mais sobre doença de Alzheimer, tratamento, outras demências. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem os sinos das notificações para não perder nossas atualizações e curtam os nossos vídeos. Se puder, também compartilhe. Até breve.